Estamos aqui hoje, uma aula, uma web aula como define-se na internet, preparatória para o nosso vestibular aqui para a UFCA. Um dos temas esperados para o nosso vestibular vai ser a política externa do governo Lula, que se encerra agora, dia 31. Um dos fundamentos básicos de analisar o governo Lula, e nós já temos fundamentação teórica suficiente, é analisar os pontos positivos do governo Lula. E um dos pontos positivos foi a política externa. A política externa do governo Lula, ela tomou um caminho completamente diferenciado do que até então se tinha no Brasil. Tá certo? Deixou de ser uma política simplesmente mão de via única, como, por exemplo, hoje atualmente é o México, que é aliado incondicional aos Estados Unidos. Nós deixamos isso e passamos a ter uma relação muito polarizada, multifacetada, como nós chamamos dentro da geopolítica. Por exemplo, foi no governo Lula que foi inaugurado essa política da relação Sul-Sul. Nós criamos um novo leque de parceiros comerciais, deixando de ter aquela definição única apenas com os Estados Unidos. Eu acho isso um ponto positivo e eu acho que ficou muito mais claro dentro dessa relação Sul-Sul foi sobre a crise mundial. Eu acho que para o aluno entender por que o Brasil foi um dos países menos afetados pela crise mundial, foi exatamente essa relação Sul-Sul, novos países africanos, novos países asiáticos, a questão da Índia, a questão da China. Eu acho que esse ponto ele é extremamente positivo. Outro ponto positivo foi sobre a consolidação do Mercosul. É bom lembrar que foi nesse governo que nós fomos contrários à introdução da ALCA. Certo? E demos ênfase à consolidação do Mercosul, a expansão do Mercosul, a criação da Unasul, da União das Nações Sul-Americanas, são pontos que marcam um novo paradigma na política externa brasileira. Terceiro ponto, e eu acho assim diferencial, a questão da presença do Brasil nos grandes organismos multilaterais como um ator importante e não apenas coadjuvante. A questão do G7, o enterro do G7, e o surgimento do G20, o BRIC, que recentemente há uma novidade, até bom lembrar isso para o vestibular, ele vai ser, a partir de agora, denominado de BRICS, porque nós tivemos agora a entrada da África do Sul, como um membro de um bloco que é formal, de reuniões anuais para debater a questão econômica mundial. Entendo muito bem que esses pontos, eles são extremamente diferenciais nesse governo atual. Certo? Nessa política externa. Alguém pode fazer uma crítica sobre a aproximação com alguns governos, como por exemplo do Irã, mas é bom lembrar que a aproximação do Brasil com o governo do Irã não foi somente o Irã. Em 15 dias nós tivemos no Brasil algo histórico, a presença do governo iraniano, a presença do presidente da Autoridade Nacional Palestina, ou seja, isso mostra a questão multifacetada que é a nossa política externa. Tá certo? Então, foram pontos maravilhosos. Um deles, que tem que ser trabalhado de forma individual, é a presença brasileira no Haiti, tá certo? Representando as tropas de paz da ONU. Eu acho isso assim, diferencial. Por quê? Porque o objetivo da política externa brasileira, sem dúvida, era tentar uma reformulação na ONU, especificamente do Conselho de Segurança da ONU. E essa reformulação ela passaria por aumentar o número de países membros do Conselho Permanente da ONU. É tanto que foi recentemente criado o G4, que seriam os 4 países que teriam como ideia principal e comum ocupar uma cadeira no Conselho Permanente. Então, se você analisar a política externa brasileira num todo, ela teve esse objetivo. E a presença do Brasil no Haiti, eu acho que vai muito disso. Mostrar ao mundo que nós podemos ser um grande ator e podemos ocupar um lugar assim no Conselho de Segurança Permanente. Mas para isso, é interessante que o aluno compreenda o que justifica, além da necessidade de conseguir uma vaga no Conselho Permanente, juridicamente, se isso tem base. Para isso, está aqui meu colega de trabalho, o professor André Barreto, professor de Química, professor de Direito Internacional, que pode criar um embasamento teórico para o nosso aluno, justificando a presença do Brasil no Haiti, que não seja somente o interesse de mostrar ao mundo que pode ser um ator importante, mas dentro das bases jurídicas. André Barreto, qual a ideia principal disso aí? Bom, na verdade,
Muito se fala hoje sobre a posição, sobre a postura dos governantes brasileiros, mais especificamente do chefe de Estado e chefe de governo, concentrados na figura do presidente da República, em relação a algumas atitudes, algumas ações no âmbito internacional. Vale ressaltar que é importante que nós destaquemos nesse momento o papel da Constituição Federal nesse contexto, visto que a Constituição Federal ela é o estatuto dos governantes, ela é o regramento que determina como os governantes devem agir. O artigo 4º da Constituição Federal fala acerca do que se deve alcançar e da postura que se deve ter no âmbito das relações internacionais, né? Então, sempre que o Brasil, sempre que os seus representantes atuam, eles precisam ter por base os ditames do artigo 4º. Entre eles vão estar a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, de que o compromisso de que o governante deverá buscar dentro da América Latina uma integração econômica com o fito de criar uma comunidade latina de nações, latino-americana de nações. Então todos esses compromissos estão lá. Então quando cria-se uma força de paz e a envia mediante requisição, sempre respeitando a soberania do país, o país ele precisa normalmente requisitar tal força de paz. E veja que coisa importante, a força ela é de paz, ela não é de guerra. A função dela não é agir de maneira belicosa, de maneira a gerar a violência. São forças requisitadas a partir de uma sistemática de relações internacionais e que vão com uma finalidade específica, que é garantir a ordem pública, garantir a paz. Sempre mediante a requisição, pois um dos grandes compromissos assumidos pela nossa República Federativa é o respeito, é a igualdade entre as nações, é o respeito à soberania dos outros países. Nós sabemos que um dos grandes problemas que o mundo enfrenta hoje, né, um dos grandes desequilíbrios que nós temos dentro do mundo hoje, é o fato de que algumas nações simplesmente, deliberadamente, desrespeitam a soberania de outros países, né? Temos como exemplo várias e várias nações que a pretexto completamente mentiroso ou muitas vezes enganando a opinião pública ou criando situações de falsidade, invadem os países com interesses econômicos, com interesses escusos. Isso gera um desequilíbrio violento, porque a partir do momento que você cria um pretexto de, por exemplo, uma determinada nação tem uma arma de destruição em massa, uma determinada nação está a ponto de fazer isso e aquilo outro, e tenta justificar, usar desse expediente para justificar uma invasão, isso acaba por afetar a soberania. Porque o grande questionamento que nós temos hoje é se os países reconhecidos mundialmente, internacionalmente, são soberanos, têm capacidade de gerir seus próprios recursos, têm capacidade de criar seus próprios destinos, de definir seus destinos, por que eles não teriam capacidade também de criar suas próprias armas de defesa? Porque os Estados Unidos têm direito a ter as bombas atômicas enquanto outros países não têm? Por que o Irã se torna um inimigo? Em que contexto o Irã vai se tornar um inimigo? Certo? Quando na verdade ele simplesmente quer exercer um direito que os Estados Unidos, que a França, eles possuem. Então, por que alguns países se acham mais soberanos do que outros, se a soberania ela não tem gradação, se ela não tem medida? Essa é uma questão importante a se analisar hoje. Hoje um dos grandes paradigmas é fazer com que, ter na mente que alguns países querem criar um sistema de gradação de soberanias, onde um país é mais soberano do que o outro. Isso é um pensamento muito perigoso, pois se um país é mais soberano do que o outro, ele pode intervir no outro a partir dos seus próprios interesses, sem cuidar do interesse do outro, sem esperar a requisição do outro. E essa tem sido a ideia definidora de muitas políticas ao longo do mundo, ao longo da história. Ok? Deu quanto tempo?